Graças a Deus. Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos de volta nesta terça-feira com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que tem estado aqui sempre com você, procurando falar da Palavra de Deus, procurando trazer o melhor de Deus para você. Quer dizer, o que é o melhor de Deus para nós? É a Bíblia Sagrada. E para fazer este programa comigo, neste dia, eu tenho mais uma vez ele, diretamente de Joinville, aí do Iririú, Jardim Iririú, aqui Pastor Cláudio. Pastor Cláudio, que Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez, uma alegria, uma honra estarmos juntos. Onde é que é a igreja lá em Joinville? Tem uma igreja onde? Nós temos na Papa João 23, no bairro Iririú, na rua Papa João 23, número 600, bem próximo ao Colégio Santo Antônio. Quarta e domingo. Nós temos também no Jardim Iririú. Jardim Iririú, na rua Janaúba 463. Estamos no bairro Nova Brasília, na rua Plácido Afonso Houses 465. E também estamos na rua, lá no bairro Ademar Garcia. Ademar Garcia é Rua Dórsula de Oliveira José, bem nos fundos do restaurante comunitário ali no bairro Ademar Garcia. Amém. Então, procure aí você, Joinville. Se quiser estar conosco, para nós será uma honra recebê-lo, né? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Cláudio. E também temos aqui pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, pastor Zé Carlos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É muito bom estarmos juntos. E você, que é o nosso grande telespectador, que você possa realmente abrir o seu coração e ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco nesse dia maravilhoso. Olha só, nós estamos falando sobre submissão das mulheres ao marido. E ontem nós terminamos que submissão não é subserviência. Mas vamos falar mais sobre isso. Faz o seguinte, nós vamos pedir intervalo, você pegue Bíblia, caneta e papel, que nós voltamos já. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos falando, querido, lendo a palavra de Deus, estamos de volta, e vamos ler Pedro, capítulo 3 e versículo 1, pastor César. 3:1 diz exatamente assim, pastor. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Olha só, então nós estamos falando, ontem falamos sobre submissão. Este assunto é um assunto muito, ontem falamos, se você perdeu o programa de ontem, vai lá no nosso canal no YouTube, veja o programa. Falamos da cultura, daquela cultura, isso há 2.000 anos atrás, uma cultura que não é uma cultura onde o homem podia ter várias mulheres, e nós estamos falando, terminamos falando sobre submissão. E nós chamamos o seguinte, a submissão, ela não é subserviência, quer dizer, a submissão à esposa, ao seu marido, ela não é cega. Tem limites. A esposa não está obrigada a obedecer o marido quando esse se insurge contra o próprio Deus, preceito divino. Olha só o que diz em Atos, capítulo 5, versículo 9, diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, a submissão, ela não vem quando ele fere a palavra de Deus. A submissão, ela não é status de gênero. Pedro diz que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido e não a qualquer homem. Né? Pedro, que está tratando aqui, problema de casamento. Porque Pedro vem tratando caráter. Ele vinha tratando o 2, ele tratou sobre política, depois ele tratou sobre emprego, depois ele tratou sobre servos, e vem tratando caráter. Agora ele vem tratando caráter cristão, de mulheres cristãs e tratando com homem que não é cristão. Lembre-se que nós falamos ontem que a cultura da época, do século I, era a mulher frequentar a religião do seu próprio marido. Quer dizer, se o marido fosse cristão, era obrigação da mulher ser cristã. A mulher que não fosse cristã, ela era considerada infiel. De repente, o marido continua na religião e ela vem para o cristianismo,
ela é considerada infiel. E Pedro vem tratando isso, como é que essas mulheres vão tratar o marido. Por isso que ele diz, vocês vão ser ganha através do procedimento. Ele vai vendo que o cristianismo é diferente, é uma mudança de vida. E é isso que nós temos que entender, pastor Cláudio, nós não entendemos, que cristianismo é mudança de vida. Quando você diz eu aceito, não é somente não é mudança de fé, uma mudança de vida. A gente estava conversando em off, né, antes de entrarmos no ar, justamente sobre esse grande desafio, né, de ter nascer de novo, ter uma nova postura, um novo posicionamento. E só que eu creio, né, que há um consenso na mesa que quando se fala em submissão nos dias de hoje, cria-se uma resistência, porque a palavra submissão ela foi deturpada. Né? E o pastor Zé Carlos enfatizou muito isso. Há uma diferença entre a submissão na visão das pessoas, de um modo geral, e a submissão à luz da palavra. Há uma diferença, não é a submissão por submissão, aquela da escravidão onde você vem e se impõe, mas o sentido literal de submissão é estar abaixo de uma missão. Eu estou aqui para cumprir uma missão, e a minha esposa automaticamente está para me auxiliar na realização dessa missão. Né? Exatamente. Na verdade, a gente vem de uma sociedade, dentro de um conceito, até machista, com relação a isso. E o pastor falou claramente ali sobre subserviência, que que essa questão onde o homem se coloca, a pessoa está numa condição inferior, e não é exatamente isso. Como foi falado, foi tratado que a mulher está sobre o marido, assim como o marido está sobre Cristo, e Cristo sobre o Pai. Então, é dentro dessa hierarquia, com respeito, com a graça. Não é? E é interessante, dentro dessa colocação, que essa mulher agora, não é? Ela vai ganhar o marido de que maneira? Exatamente com uma diferença, nesse novo nascimento, nessa transformação, nessa vida onde ela vai testemunhar, ela vai testificar esse Cristo, esse Evangelho vivo, esse Deus vivo que faz a diferença. O marido vai olhar e vai falar para ela, essa mulher ela ficou melhor do que era. Ficou muito... Porque é inquestionável, né, pastor César? Que, por exemplo, eu estou em Joinville, sou pastor em Joinville. E o pastor Zé Carlos é um pastor presente no ministério. Eu sou submisso ao pastor. Perfeitamente. Né? E isso não me diminui diante de Deus, dentro da sociedade. Mas eu entendo que eu estou em Joinville para realizar uma missão maior, que é a missão que ele recebeu de Deus, implantar a igreja na terra. E quando nós entendemos isso, automaticamente você serve em submissão e amor. Quando uma esposa compreende essa submissão em Deus e não a submissão que o mundo tenta impor, ela passa a fazer isso com prazer. E é óbvio, e nós três pastores podemos falar isso com clareza, é perceptível quando alguém é submisso a você por amor, né, e não por imposição. Né? É automático, o marido vai perceber isso. Quando a imposição não está submissa, ele está apenas para um estado, daqui a pouco vai voltar ao estado original. Sim, é verdade. Porque não é, quer dizer, ele tem que entender que isso tem que ser, e Pedro vem tratando isso, porque ele vai tratando o caráter. Né? A submissão não é um gênero feminino, quer dizer, não é inferior ao masculino, não é isso. Né? E fala ressaltar que esse tema tem sido um assunto extremamente delicado nos dias de hoje, por causa dos dois extremos, tanto o feminismo como o machismo. Né? Olha só, muitos líderes religiosos, pastor César e pastor Cláudio, têm brandindo a espada do Espírito, esforçando em reduzir a mulher a uma posição inferior daquela que Deus lhe deu. Lembra-se que é importante sacar que foi criado a imagem, a mulher foi criada, o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27, façamos homem a nossa imagem, assim Deus criou homem e mulher, sua imagem e sua semelhança. Está lá no 27, quer dizer, a mulher possui a mesma dignidade em Cristo que o homem, pois que em Cristo não pode haver homem nem mulher. Você leu ontem, Gálatas capítulo 3 e o versículo 28. Hoje, em nome de Deus, tem se negado às mulheres o privilégio de orar em púlpito, pregar a palavra, muitas igrejas proíbem isso, mas o profeta Joel disse que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quer dizer, no Pentecoste essa promessa foi cumprida e todos, 120 discípulos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outra língua, com grandeza de Deus, está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Entre elas, pastor, abre Atos 1 e 14, entre elas estavam Maria e outras mulheres, quer dizer, elas também levantaram, ele diz que todos profetizaram. Olha só o que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 14. 1,14, pastor? 1,14. A palavra de Deus nos Atos 1,14. Diz exatamente assim. Todos, 1,14. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles perseveravam em oração com as mulheres,
Junto com ela estava Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. E todos profetizaram. Quer dizer, pega Atos, capítulo 21, versículo 8 e versículo 9. Atos 21, 8 e 9. Vemos novamente que as filhas do diácono Filipe eram profetisas. Porque algumas pessoas dizem que a mulher não pode fazer nada dentro da igreja. Pegam umas partes e dizem, mas nós vamos vendo aqui que a igreja primitiva não era assim. É a diferença, né? Quando se destacou, há assuntos particulares, né, que acabaram virando como se fosse doutrina, né? Exatamente, 21, 8 e 9, né? No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, e que profetizavam. Olha só, o dom de profecia é exatamente o dom de anunciar a palavra de Deus. O dom de profecia é o dom de anunciar a palavra de Deus. Pega Romanos capítulo 12, pastor, capítulo 12 e versículo 6. Pega Coríntios, 1 Coríntios 14, do 1 até o 3. Romanos 12 e 6. Coríntios 14, 12 Romanos e 6. 12 e 6. Vamos lá. Deixa eu só me localizar, pastor, um pouquinho. 5. Contudo, possuímos dons diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça outorgada. Se o dom for profecia, use-o na medida da sua fé ou da confiança. Se for de serviço, use-o para servir. Se for um mestre, use o dom para ensinar. Se for um conselheiro, use o dom para confortar e exortar. Se for de contribuir, contribua de forma simples e generosa. Se estiver na liderança, lidere com diligência e com zelo. E se for alguém que pratica atos de misericórdia, o faça com alegria. 14, de 1 até o 3. 14, do versículo 1 até o versículo 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O profetiza fala aos homens, traz a palavra de Deus aos homens. Quer dizer, são algumas mulheres. E você vai vendo que a Bíblia fala em algumas mulheres. Quer dizer, então, a mesma Bíblia ela estabelece ordem para os ofícios sagrados, não apenas para os homens, mas também concede à mulher o privilégio de pregar a palavra de Deus. Então, quer dizer, quando Pedro ele vem falando esse versículo, capítulo 3 e versículo 1, ele não está menosprezando as mulheres. Ele está dizendo assim, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos, para que se algum dele não crê na palavra de Deus, sejam ganhos sem palavra, por meio do comportamento das mulheres. Mulher, você ganhou, você veio para Jesus, olha, você deve se sujeitar a seu marido. É ao marido, ele não está falando dos homens, é ao marido. Então, como está sujeito, se sujeita a ele, porque ele vai ver em você a diferença. Ele vai ver em você que você tem um comportamento cristão. Ele vai ver em você algo diferente. E ele disse, eu também quero isso. Através, você não vai ser ganho com palavra. Jesus falou isso. Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 5 e o versículo 16, se não me falha a memória, diz, deixe a vossa luz brilhar, para que os outros vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Através da tua obra, ele vai glorificar a Deus. Através da tua vida, ele vai ver, peraí, mudou. Porque não é mais aquela mulher, às vezes, que brigava, às vezes chegava em casa, ele está mudando o comportamento. Não é a mulher rixosa, qual fala a palavra de Deus, né? No próprio, ele vai dizendo que está mudando. Que está mudando. Vê lá o que diz em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 16, pastor César. 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 16. A palavra nos diz exatamente assim, pastor. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? É uma pergunta. Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Como é que você vai saber? Você não tem como saber se vai ser salvo ou se não vai ser salvo. Ele está falando em mulher crente que está com o marido. Paulo está falando mesmo tem mulher crente que é casada com homem descrente. E Paulo ainda vai mais longe, está falando do homem crente que ele é casado com uma mulher descrente.
Eu sou apaixonado por textos assim, pastor César, pastor Zé Carlos, que é um evangelho totalmente diferente daquilo que a gente vê nos dias de hoje. E essa responsabilidade é nossa, né, como pregadores, trazer essa palavra na essência. É muito comum hoje, eu já atendi muitas pessoas assim na igreja, pastor César, pessoas que receberam a palavra de um líder que dizia, não, teu marido vai se converter, a tua mulher vai se converter. Aí o senhor lê um texto que Paulo escreveu, que não é qualquer pessoa, uma pessoa que teve uma experiência singular com o Senhor, uma experiência que até hoje nenhum outro homem narrou ter, e ele diz, olha, quem garante? Se Paulo, pastor Zé Carlos, não ousou chegar para alguém, não, teu marido vai se converter, não gerando falsa expectativa, né? É tremendo isso. E aí ele transfere o que? Uma responsabilidade, porque a palavra se completa. Assim como o marido, que tem uma esposa descrente, tem que ganhá-la pela atitude, voltando para Pedro, traz agora essa responsabilidade. Não é um passe de mágica. Não, agora eu estou em Cristo Jesus, meu marido vai ter que se converter. Não, é um processo de transformação, de mudança, de compreensão do seu real papel. Né? Há um papel de pagar um preço. De pagar um preço. E a probabilidade, lógico, porque Deus é Deus e Ele é fiel com aqueles que são fiéis, com aqueles que temem o seu nome. Não é? Para que o Senhor faça a obra pelo Espírito Santo na vida desse marido descrente, não é nada, não há impossíveis. Porém, isso vai realmente depender muito do caráter dessa mulher, do testemunho dessa mulher, do exemplo de vida dessa mulher. Porque não é da vontade de Deus que se aparte. Se não é, a palavra de Deus fala ali, para que as pessoas possam entender que Deus honra aquele que teme. Mas através do que? Essa mulher vai ter que, realmente, ela vai ter que dar clareza de que serve a esse Cristo. E essa mudança, pastor, quando ela vem do Espírito, não tem como não ser perceptível. Sim, é verdade. Olha só, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e nós voltamos já falando sobre esse assunto. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Estamos lendo Pedro, falando aqui, Pedro, os deveres da mulher para com o marido, ou do marido, quer dizer, a submissão do não crente, do crente para o não crente, do cônjuge, que ele vai começar a tratar em casamento, ele vai tratar em relacionamento. Agora, o capítulo 3, ele trata relacionamento do cônjuge, marido para com Paulo fala lá em homem para com mulher, mulher para com homem. Aqui Pedro vem tratando, principalmente porque ele vai tratando as mulheres que se converteram ao cristianismo e o marido não, como é que ela devia agir, como é que ela devia fazer, e ele está escrevendo à igreja. No versículo 2, pastor, olha só o que diz o versículo 2. Pode ler, Pedro 3. Considerando a vossa vida casta em temor. Observando o comportamento modesto, com temor, quer dizer, olha só o que Pedro vem falando aqui. Considerando a vossa vida casta, um comportamento piedoso, em temor. A palavra temor significa reverência, reverência para com o Senhor e seu marido. Um comportamento respeitoso ao mesmo tempo poderia ganhar o cônjuge desta maneira. Além disso, pode acontecer o inverso, sendo que a esposa não convertida, o marido ganha ela através dessa forma, que é o que Paulo falou. Sim. Então, quer dizer, Pedro vem tratando o comportamento, não adianta dizer, porque hoje falta o quê? Falta é sabedoria cristã. Muitas pessoas têm, e Pedro vem trazendo isso, sabedoria cristã. Aí, tudo que faz, ele já diz que é o demônio. Né? Diz que o marido está endemoniado, que é o demônio, que é isso, que é aquilo. Aí você vai ganhar como? Aí vive uma vida de briga, provoca ódio, provoca rancor. Aí ele vai dizer, se é para ser crente do jeito eu não quero ser. Quer dizer, que serve que você está apresentando? Então, Pedro e Paulo e a Bíblia vem ensinando o quê? A você ter sabedoria.
Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós aprendemos palavras de sabedoria. É isso que nós estamos estudando aqui e nós viemos procurando trazer para você, pastor Cláudio, pastor César, são palavras de sabedoria para a tua vida. Porque o cristão, ele tem que ser uma pessoa sábia onde? Na palavra de Deus, nos seus atos. Eu não estou dizendo em ter cultura, às vezes você não sabe nem ler e nem escrever, mas você é uma pessoa sábia, você aprendeu na Bíblia a ser sábio. A pessoa lê para você, você ouviu a palavra, você aprendeu a sabedoria do céu, a sabedoria cristã, que é um povo que faz diferente. O cristão é um povo que age diferente, é um povo que faz diferente, é uma pátria. Como eu falei aqui na semana passada, pastor Cláudio, quando você pensa num povo que cumpre horário, né? Você pensa no povo que ele é fiel ao horário, o que nós pensamos? No britânico, horário britânico. Por quê? Porque é a característica daquele povo, é a característica dele. Se você pensa num povo calmo, um povo que é calmo, que não pensa, você pensa que no oriental, porque é a característica daquele povo. E nós temos que ter o quê? A característica do céu, que é ser sábio dentro da palavra de Deus. Essa é a característica. Nós temos que ter característica de céu, de reino, que nós pertencemos àquele reino. Você apenas está aqui, você apenas está no Brasil, você é um cidadão brasileiro provisório, porque você é cidadão do reino dos céus. E assim é o povo na terra. É um reino que está sendo construído aqui na terra para ir reinar com Cristo no céu. Lembra-se do que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, o nosso reino também não é deste mundo. E às vezes nós queremos fazer um reino aqui, ou queremos viver um reino aqui, nós não estamos para viver o reino aqui, nós estamos para viver o reino dos céus. E nós temos que aprender a característica do reino dos céus. Fala-se do reino dos céus. O pessoal olhar para você, poxa, do jeito que ele age, do jeito que ele fala, ele é diferente. Ele é um cidadão do reino. Essa é a característica. E é a palavra que vai nos mostrar qual é a característica do reino dos céus, né? Eu não vou conseguir viver as leis do reino, como o senhor falou no programa anterior, se não for a luz da palavra. Porque ela vai trazer a luz do que realmente Deus tem para a nossa vida. E eu sei que o assunto é polêmico, mas eu quero aproveitar uma deixa do pastor Zé Carlos, se o senhor me permite, polemizar ainda mais. O texto, o versículo 2, ele completa é óbvio, né? Ele diz assim, à medida que observa o seu comportamento respeitoso e puro. Quer dizer, o versículo 1 diz que ele seria ganho pela sua conduta e pela observação. Agora, o marido vai observar o comportamento da mulher. E aí, pastor, eu falei em polemizar, porque eu tenho orado por esse dia, Deus terminar uma série de mensagens, logo eu vou estar ministrando nas nossas igrejas, a mistificação do Evangelho. O senhor falou, tudo é demônio. E, na verdade, muita coisa não é demônio. Muita coisa é falta de posicionamento, falta de recuar quando você quer avançar, quando você quer se mostrar que você é maior, falta de mostrar que você realmente viveu uma experiência com esse Deus mudou a tua posição. Então há um misticismo, pastor César, que tudo vai ser resolvido na oração. Pedro vai falar isso, vamos tratar lá na frente. Se o diabo, como se diz o demônio, tem entrado e está fazendo estrago aí, é porque você deixou brecha. Porque senão não age, né? Não tem. Ele anda, Pedro vai falar sobre isso, ele anda ao redor, buscando uma brecha. Buscando o quê? Uma falha. Quer dizer, se está entrando, é porque está tendo uma falha. Você deixou uma falha. Eu sempre falo assim, que muitas vezes as pessoas nos reclamando que andam apoiando, recebendo uma paulada do inimigo, mas um pau que ele colocou na mão do inimigo. Exatamente. Uma legalidade que ele deu para o inimigo para agir naquela área. Exatamente, porque o Senhor é claro quando ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqui é aquilo que o Senhor tratou. Se você não conhece as leis do céu, se você como uma mulher, voltando dentro do contexto da mulher, se essa mulher ela não permite que os frutos do Espírito Santo sejam manifestos, como o senhor falou, não, esse marido aí ele é endemoniado, esse marido aí é uma cruz. Na verdade, a cruz ela já deveria ter morrido lá na cruz, entendeu? Mas se não coloca, se não se permite, então automaticamente, aí vamos colocar a culpa no demônio, porque é mais fácil você arrumar um culpado. É claro que ele está por trás de toda a intenção, mas há coisas que é falta de conhecimento, como o senhor falou, falta de entendimento, falta de pesquisa. Sabe? Falta desse conhecimento. É por isso que esse programa ele é fundamental, para que você abra o seu entendimento e realmente deixe que essa constituição celestial alcance, para que você tenha discernimento do que fazer, se tratando do caso da mulher, pastor. Eu posso compartilhar uma experiência. Como pastor, a gente atende muitas pessoas. Há muito tempo atrás, eu atendi um casal, uma senhora, na verdade, depois o casal passou a congregar conosco,
que ela dizia assim, pastor, a Bíblia diz que se eu cresço no Senhor Jesus, será salvo eu e toda a minha casa. E eu tenho orado, pastor, e não tem acontecido. Fomos à luz da palavra e eu procurei mostrar para ela que aquilo não é uma promessa, é um ensinamento. Porque se a promessa, tem que cumprir. Ou Deus estaria mentindo e Deus não mente. Então não é uma promessa. Quando Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família, ele não está fazendo uma promessa. Ali, na verdade, é um ensinamento. Porque a palavra crer no original quer dizer conhecer, concordar e confessar. Ela disse, amém, pastor, o que significa isso? Eu falei, você conheceu o Evangelho? Conheci. Você concorda com o Evangelho? Concordo. Eu disse, então você vai vivenciar esse Evangelho na tua casa. O teu marido vai ver agora uma outra esposa. Como assim, pastor? Ela contou um pouco, rapidamente, do contexto da vida dela, pastor Zé Carlos. E ela contou o seguinte, que na hora do almoço, dentre muitas coisas, eles uma situação financeira um pouco difícil, então toda a comida do dia anterior, ela era aquecida, e o papai que chegava do trabalho comia aquela comida para que ela e os filhos comessem o melhor, a comida nova. Botava o arroz velhinho em cima para aquecer com vapor, regrinhas de quem cozinha, você cozinha sabe como é que funciona. E eu disse, então, você vai fazer uma semana de experiência com o teu esposo. Você vai honrá-lo na hora do almoço. Quando você colocar a mesa, você vai dizer assim, não, essa porção aqui, nova, é do papai. Porque é o papai que bota a comida na mesa. Nós vamos honrar o papai porque o papai soa de bicicleta 12 quilômetros todo dia para trazer comida. E ela fez isso durante uma semana. Sabe o que aconteceu no sábado meio-dia, pastor César, pastor Zé Carlos? O marido disse, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ela disse, por que, amor? Fiz alguma coisa errada? Ele disse, nós somos casados há 20 anos. 20 anos que eu como arroz reaquecido. Requentado, famoso, né? Ele disse, essa semana eu estou comendo comida fresca. E começou a chorar na frente dela. Nem meu pai e minha mãe me trataram assim. E ela olhou para ele e disse assim, Jesus me ensinou que tu és o cabeça desse lar. E assim como eu honro a ele, eu preciso te honrar. Sabe onde é que eles estavam domingo à noite? No culto da família, aqui no Santuário 7. Consegue entender? Anos orando. O misticismo que eu falei, achando que só orar resolveria. Mas uma semana de mudança de atitude, pastor. E não foi uma coisa sobrenatural. Simplesmente honrá-lo. Que é o que Pedro está ensinando aqui. Honrá-lo como honra o Senhor. Né? E a salvação entrou naquele lá. Amém. Olha só, querido, nós estamos chegando, infelizmente, estamos chegando ao final. Amanhã nós voltamos mais sobre esse assunto. Queridos, muito obrigado. Pastor Cláudio, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amanhã vamos estar de volta. Eu que agradeço. Sempre uma honra e um privilégio, pastor. Pastor César, muito obrigado, pastor César. Seja agradecendo e orando por nós. Eu que agradeço, pastor. É para mim benção participar. Eu tenho aprendido tanto com o senhor. É maravilhoso aprendermos com a palavra. Pai, é em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Senhor, que nós colocamos diante da tua presença, Senhor, esse amado, esse telespectador que está recebendo essa palavra. Dá discernimento, dá visão, dá clareza. Senhor, traga o Senhor para a luz. Há um manancial, Senhor, na tua presença. E que o nome de Jesus seja glorificado na vida dos teus filhos. Assim nós te agradecemos, hoje e eternamente. Amém. E graças a Deus. Queridos, muito obrigado. Permitem Deus, amanhã nós estamos de volta nessa mesma emissora, nesse mesmo canal. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.